Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é dia 3 de abril de 2024, tarde de outono aqui em São Paulo, 29 graus. E você está no episódio número 50 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para galgar os cargos mais elevados. E por isso nos aprofundamos em temas relevantes para a sua carreira executiva e empresarial, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, claro, dinheiro. E hoje o tema é sobre investimentos, como é que foram os investimentos em março. Então eu começo apresentando o nosso convidado. Ele é formado em administração de empresas e possui as certificações CFP e CGA, Certificado de Gestores Ambima. Possui mais de 30 anos de experiência em investimentos nas áreas de renda variável e gestão de patrimônio. Foi sócio da Gaia Consultoria de Investimentos, onde fez a gestão de carteiras locais e offshore e foi corresponsável pela administração de aproximadamente R$ 1,5 bilhão em ativos. O canal O Executivo tem a grande alegria de receber novamente o sócio fundador da Figtree Capital, Flávio Muniz. Flávio, seja muito bem-vindo. Como sempre, um prazer estar aqui com você e nossos espectadores. Muito obrigado, viu, Flávio? Acho que a sua serenidade aqui é importante, que quanto mais o tempo passa, eu vejo a importância da serenidade para avaliar o que está acontecendo no mercado. E eu já peço para você de dar o seu like aqui no nosso podcast, deixar o seu comentário, compartilhar. Isso faz com que o nosso podcast apareça para mais pessoas. E se você acha o nosso conteúdo relevante, é claro que você quer que ele apareça para mais pessoas. E não esqueça do meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Flávio, eu começo então falando sobre os números de março para que você possa fazer a análise para nós. Eu entendo que dessa vez eu acho que o mercado terminou de uma maneira um pouco nervosa e a gente tem alguns números bastante expressivos, principalmente quando a gente fala inicialmente sobre o Bitcoin, que teve um aumento de 16,82%, o ouro teve um aumento expressivo de 9,53%, aí os outros ativos, quer seja os índices como Ibovespa, 0,71%, Dow Jones 2,08%, Standard & Poor's 3,1%, Nasdaq 1,79%, o IFIX 1,43%, CDI 0,92%, Tesouro Selic 2029 0,91%, dólar à vista subiu 0,86%, aliás, no começo agora de abril ele deu um aumento ainda maior, significativo, embora dia 3 aqui já retornou. A poupança 0,56%, o petróleo subiu 2,17%, o título de 10 anos fechou março com 4,317%, e a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA e fechada em março de 2024, com 4,5%. E eu não poderia deixar de começar a nossa pergunta aqui, Flávio, com relação ao Bitcoin, porque você teve um aumento de 16,82%, o que chama muito a atenção, e acho que o que as pessoas querem saber é o que está por trás dessa disparada. Você vê isso como uma resposta a uma tendência macroeconômica ou é simplesmente uma especulação? Qual que é a sua opinião a respeito dessa significativa variação do Bitcoin? O Bitcoin é uma classe, com certeza, muito especulativa, né? Então, mas ela costuma acompanhar, claro que em intensidade muito maior, os movimentos que o ouro faz, né? Uhum. Em grande parte, boa parte, né, das ocasiões. Não vejo nenhuma razão macroeconômica específica. O que a gente viu realmente foi uma alta expressiva do ouro, e aí a gente, já emendando aí no segundo tema que a gente provavelmente vai tratar, o ouro subiu quase 10% no mês, né? Sim. E o que se fala é que realmente os bancos centrais no mundo estão comprando ouro, né? Montando aí um estoque por várias razões, e aí eu diria que sim, tem uma razão mais macro aí por trás, e envolve um pouco de insegurança na questão global, questão geopolítica, sim, né? Sim. Envolve também esse aumento expressivo também do estoque de dívida dos Estados Unidos. Sem dúvida. Né? E, enfim, uma busca por proteção, dado que o mercado também já sabe que a bolsa lá bateu aí o recorde vários de recordes, alta, né? Exatamente. histórico, né? E então as pessoas procuram proteção. Uhum. Então, concluindo, acho que o Bitcoin
vai nessa linha também, mas com um toque muito maior de especulação, obviamente. Entendi. Teve também lá alguns ETFs novos aí de Bitcoin sendo lançados, né? Sim, que também sim. ajudou esse movimento aí. Mas recomendo aos ouvintes aí que costumam operar essa classe de ativos tomar cuidado, porque os movimentos são sempre muito bruscos. São muito bruscos. Eu vejo aquilo que nós conversávamos um pouco antes de começar a entrevista. O Bitcoin ainda é uma classe, as criptomoedas em geral, né? A gente fala Bitcoin, mas entenda, as criptomoedas formam uma classe de ativos muito recente. Acho que ainda precisa a pessoa estudar mais do que propriamente ver como um investimento, a não ser um investimento especulativo, e se acostumar com variações que são monumentais de momento a momento, o que, portanto, não é para todo mundo que tem coração forte. Já o ouro me preocupa, claro, sem dúvida, esse aumento expressivo de 9,53. Agora, no começo de abril, continua essa alta, né, Flávio? Inclusive, a gente vai deixar para aprofundar um pouquinho mais a respeito da questão de que o ouro não são apenas investidores pessoas físicas ou institucionais, mas os bancos centrais também estão comprando, e em detrimento até ao título do Tesouro americano. Mas a gente entra mais em detalhes disso no Conversa Controversa. Se você não está acostumado com essa minha expressão, a Conversa Controversa é uma seção do nosso podcast que é reservado apenas para os assinantes. Link aqui embaixo para você assinar e se aprofundar um pouco mais nessas questões. O Ibovespa ficou com um aumento modesto de 0,71%, Flávio. Isso mostra o quê? O que ele está falando isso sobre a confiança dos investidores aqui na economia brasileira, e especialmente se você compara com o panorama global? Eu acho que tem alguns fatores, né? O primeiro lugar, a taxa de juros aqui no Brasil continua em níveis muito elevados. Muito elevados, é verdade. Está acima de 10% ainda. Taxa de juros reais também continua alta, né? Acima de 6%, entre 5% e 86%, um nível muito elevado. Então, isso daí, existe um custo de carregamento muito alto, né, para a pessoa estar aplicada na Bolsa. Né? Se você olhar em termos de PL, né, o PL da Bolsa hoje está em níveis de 8 e pouco vezes para 12 meses para frente, o que é um nível abaixo, com assim, um valor razoavelmente abaixo da média histórica, ou seja, por esses parâmetros realmente está atrativo, né, o investimento em bolsa. A única questão é essa: os juros continuam altos e o investidor estrangeiro continua vendendo bolsa aqui no Brasil. Continua saindo da bolsa. Continua vendendo. Não tem fluxo novo para a bolsa aqui, né, porque o fluxo local ele continua indo mais para a renda fixa. Certo. A gente teve uma onda de emissões de renda fixa enorme aí ao longo do ano passado inteiro, que continua no início desse ano ainda, principalmente títulos de debêntures incentivadas, títulos isentos de imposto. Então teve um fluxo enorme para dentro desses ativos. Os fundos multimercado tiveram resgates expressivos ao longo do ano passado inteiro. Entendi. Agora diminuiu um pouquinho. E o investidor, o fluxo local não é suficiente para poder fazer essa bolsa andar. Não está sendo suficiente porque os juros continuam muito altos, então não tem atratividade, apesar de estar num nível interessante, né, a bolsa, não tem atratividade dado o custo de oportunidade. E o estrangeiro, né, por que ele está vendendo ou não está comprando aqui? Porque simplesmente porque o Brasil está fora do radar. Sim, é verdade. Né? Existem coisas acontecendo lá que estão prendendo muito mais a atenção dos investidores. Os juros americanos ainda estão em patamar elevado. É verdade. Né? Existe uma dúvida enorme aí de como que vai exportar o mercado de renda fixa americano até o final desse ano e também nos próximos anos. Então, o investidor estrangeiro está preocupado com outras questões e não está olhando para o Brasil, está fora do radar deles. Inclusive, eu vejo que no caso dos índices americanos da Bolsa, né, quando você fala de Dow Jones, Nasdaq e principalmente Standard Poor's, que com 3,1%, me parece que os investidores estão interpretando que existe uma recuperação na economia americana, pelo menos no que diz respeito ao que os relatórios informam, né? E isso acaba tornando ainda a nossa bolsa menos atrativa ainda nesse sentido.
os resultados das principais empresas americanas, né, continuam saindo, no último agora trimestre de resultados, foram resultados razoavelmente bons, né? O que ajuda a impulsionar a economia, o número do PIB oficial e a própria projeção do Fed subiu do guidance do último guidance de dezembro agora para esse guidance que soltaram agora em março, né, nas projeções do próprio Banco Central americano. Então, existe realmente uma procura por bolsa lá, e essas são as duas principais razões, eu diria. O que torna a nossa bolsa... E é mais uma razão para o investidor não estar olhando para o Brasil. Quer dizer, você tem lá uma bolsa americana com excelentes empresas como opção, é verdade. Com projeções de PIB subindo lá nos Estados Unidos, com as empresas apresentando resultados bons. Então, né, o cara olha e fala, para que eu vou me preocupar agora com o Brasil, né? Está tudo bem aqui, e as coisas estão andando aqui. Quer dizer, existe uma... E tendem a continuar andando, né? Segundo a cabeça deles. Ou seja, a comparação relativa acaba sendo muito desfavorável para a nossa bolsa, embora a bolsa ela tenha mais ou menos acompanhado lá fora, né? Ou estou enganado? Não, continua lá fora, tem descolado. Tem descolado às vezes. Porque, assim, idealmente falando, a bolsa brasileira deveria estar mais ou menos acompanhando a bolsa americana, né? Uma vez que a gente está falando de mercados globais, né? Isso. Isso seria o ideal. Aliás, você fala que tem descolado. Aliás, ontem aconteceu uma coisa curiosa, porque a bolsa americana caiu e a bolsa brasileira terminou em alta, né? Então, assim, realmente você tem razão, está mais descolado. Está meio esquisito realmente a evolução da bolsa, né? E fala um pouquinho sobre o IFIX, né? Ele teve um aumento de 1,43, que é o índice geral de títulos do mercado imobiliário, certo? Ele ainda oferece boas oportunidades. Eu li alguma coisa na Infomoney ontem falando que há uma expectativa muito boa para esse mercado. É isso mesmo? Como que você faz essa avaliação? Em geral, né, quando você tem expectativas de queda de juros aqui, esse setor é um setor que tende a performar bem, né? Mas eu acho que os investidores eles têm que ser muito seletivos na escolha desses ativos. O investidor tem que olhar, primeiro, ver o que tem dentro dos fundos imobiliários, né? Quais são os imóveis que estão lá dentro, qual é a liquidez, se o fundo está caro ou não está, comparando o patrimônio líquido dele no valor de mercado, qual é a qualidade do gestor e o histórico do gestor do fundo, como o nível de governança do gestor, que é muito importante. Então, e aí, nisso que a gente ajuda muito na tomada de decisão, né? Nós não temos muito costume em investir em fundos imobiliários, né? Uma parcela ainda pequena dos nossos portfólios estão em fundos imobiliários, mas quando dos fundos que nós investimos, a gente procura ser muito seletivo mesmo. Entendi. Bastante seletivo, porque levando em conta esses parâmetros que eu te falei. Entendi. Porque a minha dúvida seria justamente essa, né? Como é que um executivo, por exemplo, que tem suas finanças em um fundo desse vai avaliar a performance do gestor? Quer dizer, a Figtree, por exemplo, ela faz essa avaliação e ela apresenta isso para quem deseja fazer o investimento, é isso? Exatamente. A gente, no nosso comitê mensal, né, nós temos um comitê mensal de investimentos em que a gente discute o cenário global, né, não só de Brasil, como lá fora também, e discute as classes de ativos e também os gestores que nós vamos aprovar. Perfeito. E os que nós vamos tirar das carteiras. Então, a gente faz o acompanhamento desses gestores, né, e seleciona quais os fundos que a gente vai alocar. E pelo que eu entendi, o critério não é apenas de rentabilidade, mas também de governança. É isso que você avalia. Equipe, né, de gestão, histórico, de gestão, quais os ativos que estão lá dentro. Entendi. E qual o potencial de aquisição de novos ativos, qual que é a estratégia, né, de aquisição de novos ativos. Entendi. Tem várias questões a serem levadas. Entendi. E quando a gente fala de investimentos mais conservadores, eu vejo que o CDI e o Tesouro Selic, um com 0,92%, outro com 0,91%. Tem investidores que realmente eles priorizam muito mais a conservação do capital, mais até do que a rentabilidade, né?
Qual que seria o conselho nesse caso? Porque a impressão que eu tenho, Flávio, é que eu vivo repetindo isso aqui até no nosso podcast, quando eu converso com você, que eu vejo que o mercado ele anda de lado, mas o fato de ele andar de lado, eu sinto ao mesmo tempo um certo aumento do nervosismo no mercado. Uma pessoa que é mais conservadora, como que ela deve se orientar nesse momento? O que ela tem que tomar cuidado? Porque eu acho que assim, né, como a gente falou, o nível dos juros no Brasil está muito elevado. Uhum. Porém, você alocar em renda fixa não significa necessariamente que você está isento de risco. Sim. Aliás, então, muita gente não sabe disso, né? Exatamente. Fábio? Então, o que acontece? Como eu falei inicialmente, teve uma enxurrada de ofertas de debêntures, de papéis de crédito privado ao longo do ano passado inteiro e continua ao longo desse início de ano. Então, qual é o cuidado que o investidor tem que ter? Tem que saber, de fato, que risco que ele está tomando, qual o nível de liquidez que essa empresa, né, eventualmente, se ele alocar em debêntures incentivadas, né, qual é o nível de alavancagem que a empresa tem atualmente, né, qual o tamanho da dívida comparado à geração de caixa que ela está tendo, capacidade dela de honrar os pagamentos, o crescimento, vários aspectos que tem que ser levados em conta. Entendi. Não significa necessariamente que um papel de uma debênture incentivada que está pagando aí, vamos lá, 130% do CDI, né? Só porque é uma empresa X, significa que você está garantido ali, que você não está correndo risco nenhum. Geralmente, pelo contrário, as maiores taxas significam que você tem que olhar. Você tem que tomar cuidado. Então é uma lupa maior ali, porque a taxa está maior. Exatamente. Eu particularmente, eu gosto muito daquela frase que diz que não existe investimento arriscado. O que existe é investidor arriscado. Se você não estuda e não sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, você é um investidor arriscado. Porque por mais complexo que seja o investimento, se você estudar, você sabe o que está fazendo, então tudo bem. Vou te dar um exemplo também clássico, né? Quando a gente teve o episódio aí da Lojas Americanas no início do ano Por exemplo, eu ia mencionar isso. Existiam muitos fundos ali que eram fundos DI, né? Com liquidez diária ou liquidez em D+1, né? Uma liquidez bem ok, mas que se você olhasse a carteira desses fundos, muitos deles tinham, vamos supor aí, 30% alocado em crédito privado, pós-fixado, mas tinham, por exemplo, fundos que tinham papéis da Lojas Americanas. Então, só o episódio Lojas Americanas já significava ali uma cota, algumas vezes até negativas, né? Pelo menos nos primeiros meses lá de quando aconteceu o escândalo. Então, tem que se olhar muito o que tem dentro, né? Tem que abrir lá as alocações dentro do fundo e entender direito o que ele tem. Exato. Eu, infelizmente, tive membros da minha família que se surpreenderam ao ver isso que você falou, nos primeiros meses do ano passado, caíram por conta das americanas. Existem fundos DI, para você ter uma ideia, Silvio, que tem alocações em FDICs, inclusive. Olha só. Isso, assim, o gestor não está fazendo nada de errado, está no regulamento. Entendi, mas o investidor é que tem que olhar. Precisa esclarecer isso, né? Podia ter um disclosure talvez um pouco maior, mas sim. Se você olhar ali na ponta do lápis, isso está no regulamento do fundo. O investidor ele tem que ter ou o assessor ou o consultor do investidor, o gestor, tem que ajudá-lo a olhar esse tipo de coisa. Né? Isso é um trabalho que a gente toma muito cuidado lá na Fictree. Às vezes eu acho, Flávio, que o maior problema é que muitas vezes, até pela dinâmica que os executivos, por exemplo, estão acostumados no seu dia a dia, tudo é feito com uma certa velocidade. Mas quando você faz a análise do investimento, você precisa parar no momento de calma, ouvir alguém que sabe o que está oferecendo para você e não ficar com nenhuma dúvida. É aquele negócio, né, de você ler o contrato, cada uma das cláusulas, por maior que ele seja, porque você nunca vai saber exatamente se não tem uma cláusula ali que pode estar com uma armadilha para se um evento acontecer no mercado. E uma coisa que me preocupa um pouco, não só em março, mas também o que tem acontecido agora nesses primeiros 3 dias de abril, é que o dólar teve uma valorização de 0,86%, e isso reflete o que exatamente? Uma fuga para a segurança ou há outras forças em jogo no valor do dólar? Olha, no início desse mês teve alguns fatores bem específicos, tá? Mas eu vou te falar no geral, mas basicamente
Existia um título que foi lançado em 1997, que chamava NTNA, Sim. que era ele tinha um cupom. Sim. E era atrelado à variação cambial. Sim. E o estoque dessa emissão era em torno de 3 bilhões e meio de reais. Sim, sim. E esse título está vencendo agora dia 15 de abril. É mesmo? Isso então, puxou? Não, isso foi um dos fatores. Sim, entendi. O mercado ficou preocupado, né, com esse vencimento e começou a comprar dólar. Uhum. O Banco Central, essa semana, fez um leilão que ele ofertou swaps cambiais um financeiro em torno de R$1 bilhão, uhum. para tentar acalmar um pouco o mercado, né? Mas eu diria que o grosso do movimento, na minha opinião, não foi uma coisa específica relacionada a isso, mas sim uma coisa mais macro relacionada ao movimento global do dólar. Entendi. Uma que vem relacionado com taxa de juros americana de médio e longo prazo, que deram uma esticada nesse início de mês, uhum. né, o que provocou uma alta do dólar, não só frente ao real, como também de vários outros emergentes, peso mexicano, uhum. várias outras moedas, sim. que, de novo, né, é uma história bem recorrente aqui no que a gente sempre comenta aqui no podcast. Sim. Uhum. O mercado de renda fixa americano, o mercado de bonds americano, dita as regras de maneira. Dita a regra, O que acontece lá influencia o resto todo. Então, mais uma vez, um exemplo aí. NTNA, claro, teve uma representatividade nesse movimento, mas, na minha opinião, o grosso não foi isso. Não foi isso, tá, entendi. Na verdade, muita gente, eu percebo que não olha para alguns indicadores que mostram a relação do dólar com uma cesta de moedas. Então, há uma movimentação do preço do dólar em real e a pessoa só olha para notícias locais, sem olhar para fora, né? Eu acho isso um serviço, aliás, que às vezes é feito por alguns analistas de não avaliar de maneira mais ampla o que está acontecendo com o valor do dólar em relação a todas as moedas, não apenas ao real, porque dá a impressão que a gente é importante pra caramba, né? Uma observação também importante, é o contrário. Nessa questão do dólar contra o real aí, sim. É que as taxas de juros tendem a cair mais aqui no Brasil. Sim. Quando as taxas de juros estão caindo, isso dá menos sustentação ao dólar. Ok, sim. Né? Então, no ponto de vista de câmbio, o Brasil, o mercado começa a acompanhar mais atentamente do que está acontecendo a nível de conta corrente, sim. exportações e a nível do fiscal também. Né? Então, a queda dos juros aqui, invariavelmente, ela coloca uma pressão um pouco maior no Brasil tomar cuidado para não perder o controle do negócio. Sem dúvida. Aliás, vamos falar com alguns outros detalhes também nisso. Mais uma vez, eu convido você para se inscrever na nossa conversa controversa, link aqui embaixo, onde nós vamos falar um pouco mais profundamente a respeito dessas questões e às vezes colocar algumas opiniões um pouco mais polêmicas do que a gente prefere colocar aqui no canal aberto. Então, eu tenho um link aqui embaixo, aproveito para novamente convidá-lo a se inscrever no nosso canal, a compartilhar, deixar seu comentário e, é claro, não esquecer do meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Existe um capítulo ali que eu falo sobre o contexto da liderança e eu sempre me bato com o fato de que muitos executivos não prestam atenção em todos esses assuntos que nós abordamos aqui, principalmente na primeira semana de todo mês, e acaba achando que a sua liderança tem que ser fixa, e quando na verdade o seu jeito de liderar deve acompanhar, deve variar em acordo com o contexto no qual você está. Então é importante você entender o contexto, principalmente econômico, para saber qual que é o melhor estilo de momento a momento. O líder transformador, como transformar pessoas em líderes. Flávio, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para você, mas eu deixei aqui registrado, porque a gente nunca fala da poupança, né? E eu estava vendo que a taxa da poupança do mês foi de 0,56%, quer dizer, uma taxa muito pequena em relação a outros ativos. Mas a minha curiosidade é o seguinte, existe ainda algum caso em que se justifica você manter o seu dinheiro na poupança? Para o cenário que a gente tem atualmente, para as projeções que tem no mercado, de maneira nenhuma. Sim. Né? O CDI está rendendo 0,80, mas mês passado 0,83, né? Então não faz sentido. Mesmo com isenção fiscal, não faz sentido. Não faz o menor sentido, né? Realmente é sempre difícil a gente comentar sobre algo no sentido de
como fala, dar uma recomendação, vamos dizer assim, mas sob o ponto de vista dos elementos que são dados no mercado, eu também não consigo observar o que poderia justificar a pessoa colocar o dinheiro na poupança. Mas agora um item importante nos números que nós passamos logo no começo do podcast, que é o petróleo. Ele subiu 2,17% em março, continua subindo, e eu queria que você fizesse uma avaliação exatamente do que está impulsionando esse preço do petróleo e quais são as implicações disso na economia global, principalmente no longo prazo. Né? Olha, Silvio, a questão geopolítica global ela continua muito delicada, né? Então, você tem aí conflitos em várias regiões atualmente e ameaças de conflitos mais sérios em algumas regiões. Então, isso, sem dúvida nenhuma, coloca pressão no petróleo. E isso é muito importante porque atualmente tem uma discussão relevante do mercado em relação à inflação americana e para onde vão os juros americanos, que é o que dita a economia global, né? Os preços dos ativos principalmente. Sim. Se o petróleo continuar subindo desse jeito, eu acho que o Fed pode ter que rever esses planos, né? Ele sinalizou que pode começar a cortar os juros esse ano, mas se a inflação lá não continuar cedendo, ele pode rever esses planos aí. Então isso é muito relevante. Atualmente, o Fed faz trimestralmente a divulgação, né, dos chamados dot plots lá. Sim. Que são as projeções de cada membro do Fed, sim. São 19 membros do Fed, fazem em relação a crescimento da economia, inflação e taxa de juros, né? E atualmente essas projeções apontam para 3 quedas de 0,25 nos próximos 3 anos. 3 anos, tá? Nos próximos 3 quedas esse ano, 3 quedas no ano que vem. 3 quedas ainda esse ano? Então, isso, se o petróleo continuar subindo desse jeito... Não vai ser possível. É bem provável que tenha que rever isso daí. Né? Entendi. Existem, inclusive, alguns membros do Fed dizendo que eles são favoráveis a ter no máximo um corte esse ano. Em entrevistas que eles têm dado após a divulgação dos dot plots. Então, um ou outro dizendo que não pode acontecer de não ter quedas de juros esse ano, ou de ter só 0,25. Então, existe uma indefinição muito grande em relação ao rumo não o rumo de maneira geral, mas ao timing do início de corte de juros, e até algumas pessoas já dizendo que pode não ter o corte de juros esse ano. Isso tem implicações muito importantes para os ativos. Eu vi que, inclusive, a Janet Yellen, ela disse que se arrependia de ter dito que a inflação era transitória, né? O que, para mim, na verdade, ela fez isso mais até um pouco para jogar para a torcida, porque realmente é impossível você imaginar, pela quantidade de emissão de dólares no mercado, que a inflação vá cair, ou vai cair apenas com a elevação das taxas de juros. Né? Mas eu acho que o que é importante aí, né, Flávio, que a gente até comentava um pouco antes da entrevista, é realmente a pessoa compreender a situação que está dada, não ficar tentando acertar exatamente o que vai acontecer, mas tomar as decisões baseadas naquilo que os números estão mostrando. E nesse momento o IPCA, por exemplo, ele mostra 4,5% agora, fechando em março, né, em termos anualizados. Esse número de inflação, se não me engano, ele cai dentro da faixa da meta do Banco Central, não é isso? Isso indica uma tendência, os executivos eles precisam fazer algum ajuste nos investimentos, ou tem algum fator que eles precisam monitorar mais de perto, ou isso não muda nada de tudo aquilo, o panorama que você passou para nós? Eu não espero, nós lá, né, não esperamos nenhuma surpresa em relação à inflação brasileira nesse ano, né? Não acho que isso seja uma preocupação nesse momento. Existem, inclusive, alguns gestores aí projetando 3,4. 3,4 para o final do ano? Para esse ano fechado. Isso, né? 3,4. Entre 3,4, 3,5, 3,7. Né? Muitos gestores já estão com essa projeção. O Banco Central ele está
sendo bem cauteloso nesses cortes de juros, né? Sim. Ele sinalizou que vai ter mais uma queda na próxima reunião, deve ter mais uma queda na próxima reunião, mas colocou em dúvida se continuaria. Né? Então, aqui também existe uma dúvida grande em relação à taxa terminal, né? Se vai ser 9, 9,5, 9,75, 9,5. Sei. Uma dúvida grande em relação a isso. Mas a nível de inflação, né, nós não estamos preocupados lá. Entendi. Em relação a isso. Entendi. Bom, acho que são, como é que eu vou dizer, uma avaliação bastante ampla que você está dando aqui para nós. Como eu falei no começo, né, eu acho que o mercado continua andando de lado, mas está cada vez mais nervoso, e quando eu vejo principalmente as questões geopolíticas, isso me preocupa muito, esses movimentos que estão impactando os bancos centrais, estão impactando investidores institucionais, mas ainda esse cenário que você mostra realmente é um cenário em que as taxas de juros sendo elevadas no Brasil são ainda muito atraentes, então acho que dá para as pessoas tomarem suas decisões ainda com alguma calma em relação ao que está acontecendo. Acho que o renda fixa aqui continua muito atrativo, de novo, o que a gente falou lá no início. Não é só porque é renda fixa que é... Sim, claro. Que é 100% seguro. 100% seguro. Tem que fazer a seleção dos ativos corretos ali e o timing da compra também é importante em alguns casos. Né? A bolsa está barata aqui, a nível de... Está barato, né? Realmente está muito barata. Mas, inclusive, não tem saído muito ali de um canal, né? Entre ali 126 mil e 129 mil pontos, 29 e pouco, ela não tem oscilado, o canal de oscilação ao longo desses últimos meses está bem estreito. Né? Exatamente porque não tem fluxo entrando na Bolsa, fluxo novo entrando na Bolsa. Entendi. Então, a Bolsa está... Mas eu acho que vale a pena ter alguma coisa por estar a nível de preço atrativo. Entendi. Porque às vezes a pessoa fica tão conservadora que está perdendo oportunidades. Exatamente, mas tomar muito cuidado a nível de seleção de ações setoriais também, porque lembrando também que o governo está discutindo as leis complementares lá da reforma tributária. Sim. Né? Existe uma indefinição grande como vai ficar isso ainda. Sim. Então, ficaria um pouco mais indexado né, nesse momento, né, procurando não tomar muito riscos individuais em ações específicas. O que pode se fazer talvez é selecionar gestores, né, muito no mesmo um critério similar ao critério de seleção de gestores de fundos imobiliários, né, que vão saber operar essa questão da reforma tributária de forma mais dinâmica e criteriosa. Né? Um pouquinho dos fundos imobiliários também vale a pena. Sim. Mas é isso, entendeu? Sem tomar muito risco, porque o prêmio da renda fixa continua muito atrativo. Tá ótimo. Flávio, como sempre, suas análises assim muito serenas, muito precisas a respeito do que está acontecendo no mercado. Queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast do canal O Executivo e conto com a sua presença no mês que vem. Sempre um prazer, estaremos aí. Muito obrigado. Um abraço, obrigado a todo mundo. E fica o meu convite para você na próxima semana, quinta-feira, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Eu conto com a sua presença. Um grande abraço e até lá!